Fala, Virou Liquidez! Como é que vocês estão? Vamos lá para mais um dia de negociações, quinta-feira, 17 de junho. Hoje, o dia foi bem ruim, dia de stop, muitos stops, muita manipulação. Hoje eu me tornei a liquidez. Hoje eu virei liquidez em diversas vezes. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui na abertura, às 9h30, o mercado tinha capturado a mínima de Londres, então essa daqui era a mínima de Londres, estava demonstrando fraqueza vendedora, tinha capturado esse topo triplo aqui que tinha sido formado, e estava aguardando aqui ser formada uma estrutura compradora aqui nessa região. Sim, estava enviesado para compra, mas achei que o mercado viesse mitigar aqui na região de ajuste, então tínhamos essa aqui, essa região de ajuste. Só que aqui, colocando dentro do gráfico de 1 minuto, a gente tem uma região aqui de Fairvalley Gap, então nessa regiãozinha aqui, e fica aguardando ser formado um rompimento. Então aqui havia duas possibilidades: ou ele rompia aqui esse Fairvalley Gap, dava a estrutura compradora para a gente poder comprar, ou ele mitigava aqui a região de ajuste novamente, e aí sim daria uma possibilidade aí, né, uma estrutura compradora para a gente poder comprar. Essa era a minha expectativa. Então eu fiquei aguardando, né, ver a reação do preço. Por enquanto, ainda não tinha rompido esse Fairvalley Gap, então ainda não tinha habilitado a gente poder comprar. Tá? Aí aqui nesse candle, ele rompe esse Fair Value Gap com muita força, aqui com um candle muito forte. Ó, percebe que tem nada de pavio aqui no topinho, nada de vendedor. E aí rompe com muita força aqui e aí decido comprar. Então já comprei aqui, a mercado mesmo. Então, stop aqui no fundinho. Posicionei outra ordem aqui nesse reteste do Fair Value Gap, aí esperando, né, com a expectativa que o mercado viesse ainda a mitigar essa região aqui para depois entregar uma alta. Então, tinha essa expectativa, né? Ou seja, posicionei duas ordens, mas o mercado simplesmente foi reto, 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 reto. Novamente, seguindo aquela estratégia, né, de deixar sem take. Só posiciono meu stop loss e deixo sem take. Aqui a gente tinha essa região de topinho. Quando ele toca nesse topinho aqui, ó, percebe que ele tocou nesse topinho e recuou, mas foi muito sutil, né, esse toque, muito sutil mesmo. Então, eu não considerei como uma tomada de liquidez. Então, eu fiquei aguardando ainda ver se o mercado ainda rompia essa região aqui, tá? Estava ainda comprado, permanecia comprado aqui, para ver como é que seria a reação do preço ao tocar nessa região. Ele rompe com um quedo muito forte, então fiquei muito otimista. Só que aí eu posicionei o meu stop gain agora aqui para essa região. E aí o preço toca aí no nosso stop gain e tira a gente, tá? Chegou a pagar aqui 2 para 1. Gostaria muito que o mercado tivesse mitigado aqui, né? Feito o nosso reteste. Aí o nosso risco retorno ia melhorar. Mas foi isso. Tirou aí no nosso stop gain. E depois o mercado entregou uma belíssima alta, né? E aqui, meus amigos, eu tinha arriscado uma venda. Eu estava muito enviesado. Eu tentei duas vendas. Tentei fazer duas vendas e as duas deram stops. Estava muito enviesado na venda, tentei duas vezes e não deu certo. E também fiz essa operação aqui no tempo gráfico de 1 minuto. Já contei para vocês que eu não gosto de operar dentro do tempo gráfico de 1 minuto. Mas eu decidi tomar esse risco do mesmo jeito que aqui deu bom. Tomei esse risco também de entrar nessa venda aqui após o rompimento desse Fair Value Gap. Então, posicionei um reteste aqui nesse 50%. O stop ficou aqui no topinho e o take, tinham deixado um take aqui abaixo, tá, dessa liquidez. Só que qual é a minha estratégia que eu utilizo para poder entrar no tempo gráfico de 1 minuto? Eu reduzo a minha mão em 50%. Então, se minha mão cheia são dois contratos, se eu entrar no tempo gráfico de 1 minuto, eu vou entrar com um contrato. E eu aguardo uma confirmação mais bonita no tempo gráfico de 2 minutos, ou de 3 minutos, ou de 5 minutos. Quando há uma confirmação nesses tempos gráficos maiores, aí sim eu entro com o restante da mão. Aqui, ó, eu tinha entrado com dois contratos, dois micros contratos, aqui nesse candle de 1 minuto. Nos 3 minutos, tinha deixado um Fair Value Gap muito bonito, aqui, ó, e rompe com um candle muito forte. No momento que rompe esse candle aqui, aí eu falei, beleza, se confirmou no tempo gráfico bacana, maravilha, vou posicionar aqui no reteste. Aí posicionei, né, aqui, perdão, foi no reteste do 1 minuto. Aí posicionei, mas infelizmente ele subiu reto e aí subiu com menos contratos. Bacana, beleza. E aqui no 1 minuto foi a mesma coisa. Eu estopei, só que eu estopei com um micro. Porque aqui depois, ó, olhando pelos 2 minutos, eu fiquei aguardando ser rompido esse Fair Value Gap aqui, ó. Aí sim se confirmaria, seria uma confirmação muito mais bonita se ele tivesse rompido esse Fair Value Gap aqui. Daí eu já estaria posicionado com menos contratos aqui em cima, e quando o mercado rompesse esse Fair Value Gap, aí sim eu entraria com mais contratos nessa região. É desse jeito que eu faço, é desse jeito que eu gerencio. Só que aí, infelizmente, eu estopei. Então eu fiquei com esse stop aí. Depois eu tentei fazer outra venda, não foi nessa daqui, tá? Tentei fazer outra venda no 1 minuto. Foi exatamente aqui, ó, nessa região. A gente tava nesse 50% desse canal. O mercado tava também em topo histórico. Aqui, essa região de ajuste,
essa daqui é a nossa regiãozinha. Se eu botar, projetar aqui 0,75 para cima, o mercado já estava cravado nela, ó, estava em cima dessa região de 0,75. Falei, beleza, é o momento da recuada. Aí, aqui a gente tinha um micro fair value gap, novamente, tempo gráfico de 1 minuto, mais errático, não aguardei uma confirmação melhor em tempos gráficos maiores. Aí decidi vender aqui de cara, tá? Logo no rompimento aqui desse candle, no fechamento desse candle. Stop ficou bem baratinho aqui de 7 pontos. E aí, né, o take tinha botado aqui nessa liquidez aqui, ó, nesse fundinho. Tá? Liquidez de 1 minuto, bem sutil, bem baixo. Aí o mercado até chegou, aí bonitinho, entregou até uma micro baixa, mas novamente estopou a gente. Aí eu falei, meu, não vou vender mais no 1 minuto. Não vou. Posso até tentar de novo vender, posso até tentar, mas vou aguardar em tempos gráficos maiores. 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, enfim. Aqui, quando eu observo o mercado subindo com fraqueza, aí sim o mercado começou a subir, ó. Percebe aqui, ó. Ele começa a subir com fraqueza. Aí eu falo, beleza, agora é o momento. Demonstrou fraqueza, demonstrou divergência. E também tinha rompido um fair value gap de 2 minutos, então eu aguardei. É o tempo gráfico que eu gosto de operar. Para mim, eu já acho confiável, não mais no 1 minuto. E aí decidi vender aqui nessa região de reteste. Então fiz essa venda. Aí sim, vendi aqui nessa região. O stop ficou aqui no topinho. E o take, deixei um take longo, tá? Quis deixar um take mais longo. Tava já com aqueles 2 stops. Daí o mercado foi lá, ficou enrolando, ficou dando calor pra gente, e nada dele ir, nada dele ir. Aí quando eu vejo que ele tá acumulando em cima dessa região aqui, eu falo, mano, eu acho que o mercado vai segurar aqui nessa região, hein? Tô achando, ou pelo menos aqui nesse 50% de novo. Se fosse para cair, ele já deveria ter caído, nada de cair. Quando eu vejo que o mercado manipula aqui essa região e já recua, aí eu decidi botar no zero. Então, foi isso. Aí ele tirou, pegou a gente no zero. E aí o mercado teria estopado a gente. Olha isso, olha que sacana que a gente iria virar liquidez aqui, ó, nesse momento. Olha que sacana. Teria pego lindamente a gente nesse stop. Em outra conta minha que eu tenho, eu não posicionei no zero. Eu deixei o pau torar e aí ele pegou aqui no meu stop, tá? E depois caiu. No momento que eu vejo isso, o mercado caindo, pegando a nossa liquidez e já caindo, dando esse PFR e rompendo esse fair value gap aqui, novamente, dos 2 minutos, tempo gráfico confiável, rompe aqui com esse candle forte, eu falei, mano, vai cair, agora vai, agora vai. Aí eu fui lá e posicionei um reteste aqui nesse fair value gap. Tá? Não posicionei nem no 50% e nem no fechamento, né, no fechamento de balanceamento aí do candle. Ficou aqui. O take havia posicionado aqui abaixo, nessa liquidez aqui, e foi isso. Só que, cara, ele não pegou a gente, mano. Ele foi reto. E aí capturaria essa liquidez aqui. E foi isso. Decidi parar por aí, não fiz mais nada, né? Tava irritado, fiquei chateado. O mercado foi sacana. Mas isso acontece. Uma vez nós buscamos a liquidez e dessa vez nós fomos a liquidez. Ah, galera, ó, me lembrei aqui que eu fui meio cracudo também, viu? Quando eu vejo que o mercado captura aquela liquidez aqui, que era a minha região de take, e segura aqui no 50%, eu observo uns ativos que são correlacionados com o Nasdaq, que estavam puxando muito para cima. Eu falei, meu, o Nasdaq vai subir, então vamos comprar, né? Aí quando ele captura aqui essa liquidez, segura no 50% e vejo essas correlações, aí eu falei, vamos lá, vamos comprar. E aí foi quando ele rompeu esse Fair Value Gap aqui com esse candle. Aí eu posicionei uma ordem de compra aqui abaixo. Poderia sim ter colocado, talvez foi essa a minha falha, era para ter colocado pelo menos no 50% ou aqui nessa região. Tá? Vocês vão ver que em ambos ele teria pego a gente. Ó, pegou tanto nele, ó, tanto no início do Fair Value Gap, como no 50%. Só que, ó, minha ordem, ele estava aqui, ó, abaixo. E ele não pega, chegou muito perto aí, ó, de pegar. Ó. Ele não pegou o meu, não pegou a gente. E aí o take, a gente tinha colocado o take aqui também nesse topinho de liquidez. Imaginei que o mercado fosse entregar aí nessa região. Mas de todo modo, ele não teria pego aqui. Nesse momento que eu vejo o mercado acumulando aqui nessa região e aquelas correlações que eu tinha visto que estavam fazendo, né, que estavam subindo e o Nasdaq ainda não, eles começaram a cair. Então teve uma quebra de correlações e eu falo, mano, isso daí, né, eu tinha olhado isso daí e vi que de fato isso não ia subir até esse topinho. No máximo até 50% aqui desse order block, ou então até essa região aqui de pavio, ó. Inclusive eles cravam aqui nessa região. Então eu acho que talvez seria essa minha atitude, tá? Se eu tivesse entrado nessa compra, não ia posicionar aqui nesse topinho de liquidez, ou ia tirar aí no nosso stop gain, enfim, né? Sairia aí no positivo de todo jeito, porque eu tinha entrado no mini, tinha entrado com o contrato cheio. Mas foi isso, minha turminha, foi isso, foi isso. Vou mostrar aqui a operação que eu fiz, essa compra, linda, operação muito boa. Só que ele subiu muito reto, né? Foi reto sem a gente. Não consegui entrar em outras contas que eu tenho, só consegui entrar em duas contas.
E aí foi essa operação aqui, ó. No momento que ele rompeu aqui, entrei nessa compra, e aí depois posicionei o reteste aqui, ó, nessa outra. Se lembra, né, que tinha o Fair Value Gap do tempo gráfico de 1 minuto e o Fair Value Gap do tempo gráfico de 3 minutos. Quando ele rompe o Fair Value Gap do tempo gráfico de 3 minutos, aí eu posicionei essa outra ordem, né? Comentei com vocês, né, disso daí. Mas, infelizmente, foi isso. No momento desse print, ele ainda não tinha rompido aqui esse topo. E, boa, linda operação. Print dos stops eu não tenho, tá? Mas não convém, né? Porque não desenvolveu. Mas tem um desse stop aqui que tirou a gente, que ele até chegou a desenvolver bem, mas, ó, no momento do print, ó, nesse momento que ele captura essa liquidez aqui, ele chegou a pagar uns 200 e pouquinho, tá? 230, 240. Aí quando eu vejo que ele captura a liquidez e começa a subir, aí foi aí no momento que eu posicionei minha operação no zero. Tá? Então ele tirou aí a gente do zero. E em outra conta, né? Você lembra que eu comentei, né? Que em outra conta ele chegou a estopar a gente, porque eu não tinha posicionado no zero. Tinha pagado para ver. A outra operação foi essa daqui que a gente ficou chupando o dedo. Ele não pegou a gente. Olha só, olha isso. Ele até tirei um print no momento que eu posicionei, ó. Ele ainda tava, ele tinha acabado de romper. No momento que ele chega a romper, aí eu já posicionei. Aí ele, né, nem para subir só um cadinho aqui, ó, para pegar a gente. Eu tinha entrado no contrato cheio, tá? Entrei com um mini. O take estava aqui nessa região aqui de liquidez. Ia pagar aí seus, acho que 2 para 1. Depois tentei comprar aqui nessa região. Ele também chegou muito perto, aqui nessa compra aqui, né? Chegou muito perto e não pegou a gente. Olha isso. Tava só lambendo a gente, ó. Lambia, lambia, lambia. Eu achava que sim, que ia ter essa possibilidade. Ah, vocês podem até perguntar por que você não decidiu comprar. Meu, tava acumulando aqui, mano. Tava acumulando, ó. Olha o tanto de pavio aqui. Tava na cara, tava muito bonito que esse mercado ia capturar essa liquidez de paviozinho. Pra quem comprou, ó. Quem comprou nesses candles, botou o stop aqui embaixo. Aí eu falei, vamos comprar no stop dessa galera, né? Na liquidez dessa galera. Então posicionei aqui embaixo, achando que o mercado ia liquidar aqui pra depois subir. Felizmente fiquei chupando o dedo. No mais, foram essas operações. Fechei no vermelhinho, fechei no negativo. Nas contas que eu não consegui operar aqui, nesse momento dessa compra. Caso o mercado não tivesse subido rasgando, aí, né, teria tempo de eu entrar em todas as outras contas e possivelmente nosso dia teria sido totalmente diferente, né? Teria sido um dia verdinho, mas infelizmente foram essas operações. Então, vamos lá. Nas duas contas que eu consegui pegar essa compra aqui, eu saí no verde, fechei positivo. Agora, nas contas que eu não consegui entrar nessa compra e tentei fazer as minhas operações aqui nessas regiões, aí eu saí no vermelho. Bom, vamos finalizar então. Vamos que bora. Vamos que vamos. Amanhã sextou, cuidado aí. Tá? Quem tá com a semana no positivo, cuidado amanhã. Tenham cuidado, atenção, redobre a atenção. Não deixem, não operem num minuto, não façam que nem eu. Opera aí 2 minutos, 3 minutos, opera em tempos gráficos maiores. É isso. Então, Deus abençoe a todos. Tamo junto. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí e tamo junto. Valeu!